Grande Aroeira. Tudo bem, Não, meu mas estou querido? acompanhando. Agora a saga Agora eu estou preocupado com os problemas emocionais dos seus filhos. Conseguiu Eu também. É melhor eu me afastar por um tempo, porque vou sofrer pela nora Pode, que não pode terminou com meu apostar que filho. Aí não tudo que dá. seu filho precisa é de você por cima do ombro dele, citando conselhos amorosos. É tudo que precisa agora. Exatamente. Exatamente. É tudo para dar merda, sem dúvida nenhuma. Filho, não me ouça. Children don't do what I have done. Ô, Aroeira, meu querido, o ministro Diga. Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro explique um possível descumprimento das regras da prisão domiciliar após a divulgação de um vídeo no qual o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, foragido, afirma ter mostrado imagens ao pai. Em decisão divulgada na manhã desta segunda-feira, Moraes cita a veiculação de vídeo no X em que Eduardo aparece gravando sua participação na CPAC, é a Conferência da Ação Política Conservadora, no sábado, e afirmando que enviaria o conteúdo ao pai. Eu vou passar o vídeo daqui a pouquinho. Moraes ressaltou que, ao determinar a prisão domiciliar do ex-presidente, proibiu o uso de celulares, telefones ou qualquer outro meio de comunicação externa, além de utilização de redes sociais. Diante do indicativo de possível violação das medidas cautelares, o ministro determinou que os advogados de Bolsonaro expliquem, em 24 horas, a publicação feita por Eduardo. Eu vou mostrar aqui o vídeo do Eduardo lá no CIPEC para você analisar, mas é uma provocação óbvia, tal, e mais uma vez ele está esticando a corda. Vamos lá. Brazil's future. Please welcome former Brazilian congressman in exile, the Honorable Eduardo Bolsonaro. O pessoal pede para traduzir, porque muita gente ouve a gente como radinho. Então, tem a mestre de cerimônias apresentando o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, e como o honorável Eduardo Bolsonaro, tá? How are you all? Do you know why I'm doing this video? Because I'm showing to my father. And Ele mostra assim o celular e diz: vocês sabem por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu estou mostrando para o meu pai. I'm going to prove to everybody in Brazil that you cannot shut down a movement by jailing unfairly the leader of this movement, Jair Messias Bolsonaro. Eu vou mostrar para o mundo que vocês não podem Popcorn. acabar com o movimento. Popcorn. Acabar com o movimento prendendo o seu líder, Jair Messias Bolsonaro. Thank you very much. Muito obrigado. And ladies and gentlemen, E, senhoras e senhores, é engraçado que eles falam gentlemen, né? Que são homens geleia em inglês. Ladies and gentlemen. A pronúncia dele é parecida com a do Trump. Parece. Para provar o que estou dizendo please, aqui... a very warm welcome to the next president of Brazil, Senator and my brother, Recebam com muito entusiasmo o senador e meu irmão, Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Ladies and gentlemen, Senhoras I e know senhores, sei que many muitos of de you vocês are estão looking olhando at me para right mim agora. now and thinking you recognize me from Pensando somewhere. que me reconhecem. You're probably thinking of my father, former Provavelmente estão pensando no meu president pai, of Brazil, Jair Bolsonaro. ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Here he is with Donald Trump at the White House in 2019. Aqui está ele na Casa Branca com Donald Trump em 2019. They called him the Trump of the tropics Chamavam ele de Trump dos trópicos, because he was loved by the people and cared their values without mincing words. porque ele gostava das pessoas e cuidava dos valores sem economizar palavras. Depois eu vou passar mais trechos do discurso do Flávio, mas eu quero começar por esse fato novo que a gente tem aí. O Moraes pedindo uma explicação, Aroeira,
para esse vídeo aí que o Eduardo conta que está gravando para mandar para o pai dele. É uma provocação combinada, é parte de um roteiro já manjado. Como é que você vê isso? Por favor, meu caro. Bom, assim, é de se esperar que você tenha dezenas de violações, algumas voluntárias e planejadas, e outras involuntárias, mais espasmos do que qualquer outra coisa. Porque é da natureza desse pessoal não cumprir regra, não seguir nada. A lei não vale para eles. Mas eu concordo com você que há algo de provocação pensada, porque isso é parte de ser antissistema, que parece um dos fatores mais importantes para decidir nessa eleição. O ódio à esquerda, ao PT, ao Lula, etc., etc., mas a ideia de ser antissistema reforça uma coisa que, poxa, quase todos nós, de vários sites diferentes, temos conversado sobre o fato do governo segurar o ônus de coisas que não são dele. Não são dele, simplesmente, mas ele carrega o ônus. Primeiro, o básico, quer dizer, aquilo é uma porcaria de uma democracia burguesa que é exclusiva, que tira a agenda jogada, que não é orientada para nós e assim por diante. Mas, além disso, qualquer coisa cola no governo. Qualquer coisa cola no governo. O prefeito pode entupir os bueiros da cidade, se ele disser que a culpa é do governo federal, as pessoas vão acreditar, uma boa parte vai acreditar. Então, eu acho que é parte, sim, de uma encenação. É claro, tem um componente do ridículo, que você vê o Eduardo assassinando duas línguas em vez de uma, assassinando o inglês também, e a seguir o Flávio, e consegue abaixar ainda mais o nível, a barra, abaixar ainda mais os critérios, botando o inglês ainda pior, mas... Bom, isso a gente já sabia. Eu não espero que eles falem inglês, não espero. Para isso tem tradutor, tem profissional, tem diplomata, tem escambau. Mas é porque eles fingem que falam. E não fingem para os americanos, fingem para os brasileiros. Eles fingem que falam, eles fingem que fazem diplomacia, eles fingem. Na verdade, eles não fazem nada disso. Outro dia eu estava vendo alguns artigos sobre o Flávio. O Flávio pode parecer o palatável que ele quiser, mas todo mundo sabe que ele é um brutamontes igual ao pai. Quando ele disse que vocês devem estar achando que eu já me viram antes, porque vocês viram foi o meu pai, porque eu sou muito parecido. Pô, não tem nada, nem parece com ele, mas na verdade é a mesma pessoa. É um cretino. E ele já falou antes, que para poder entrar nesse trem que ele tá pilotando, tem que se comprometer, o cara tem que se comprometer a perdoar, a exigir e, se for preciso, a tirar a agenda do Supremo para garantir que o pai dele vá para a liberdade, volte a recuperar os direitos políticos, etc, etc. Antes ele falava isso, delegando isso para Tarcísio e outros que viessem. Agora é com ele mesmo. Claro que ele vai fazer também. Ele pediu isso para os outros, está gravado, então, naturalmente, ele vai fazer também. Então, sim, é estratégia. Mas ainda estamos no meio do caminho. Eu não faço ideia do qual que seria o melhor caminho para a gente tomar, e muito menos vou dar conselho para o lado deles para saber qual é o melhor caminho para que eles tomem. Mas eu já tive aqui antes, gente, conversei com vocês sobre esse negócio das diferenças. Eu acho que não tem ninguém com hegemonia no mundo, então não tem mais diferença grande, é só cabelo mesmo. E cabelo se disputa até o último segundo. Então, aviso para todo mundo que já está em pânico por causa das pesquisas, calma, é inútil ficar em pânico agora. Deixa para ficar em pânico mais na frente, agora não precisa ainda. Agora é só continuar a fazer o que a gente estava fazendo, que é um trabalho insano, que é tentar descabelar esse negócio pavoroso que é a massa amorfa ideológica que a imprensa e os políticos canalhas conseguiram enfiar na cabeça gelatinosa das pessoas. Pronto. Perfeito, perfeito. Agora, voltando à questão aí do Moraes, difícil o Bolsonaro não ter acesso a um celular, né, Aroeira? A filha tem, a mulher tem. É quase impossível, pois é. Por isso eu te pergunto assim, é parte da estratégia do cara
esticar essa corda mesmo para fazer e provocar o Moraes? E, 2, o Moraes está correto em sempre cobrar também explicações a cada vez que esse sujeito fizer isso? Bom, acho que o Moraes tem que fazer isso por lei, é uma obrigação legal dele, né? Se eu não me engano, como ele é o juiz responsável pelo processo, ele é também a fiscalização do cumprimento da pena e de tudo mais. Então, eu acho que até por lei. A gente está diante daquele velho problema, né, Kiko e Pedro? A lei que existe, toda a legislação do mundo, tá, não está a par dos últimos acontecimentos. Ela não compreende a transformação do mundo, as mudanças de paradigma, a porcaria do celular. Mal há legislação sobre isso. Você tem uma legislação que diz que ele não pode ter celular, mas você fala, é impossível, todo mundo na casa tem. Tinha até um esquete de internet aí, que é a cuidadora do Bolsonaro, quando ele estava em prisão domiciliar antes, chegava com ele, seu Jair, só pode levantar a perna um pouquinho, porque meu celular não está pegando, talvez se o senhor mexer aí a perna... Ah, melhorou, a recepção voltou agora. Ou seja, os celulares vão passar pela frente dele o tempo inteiro. Será que é provocação? Eu fico na dúvida entre a burrice clássica desse pessoal e a ideia de ter um plano. Como eles fazem as coisas para o público deles, eles não ligam porque que a gente está pensando, acho que eles não se incomodam tanto em provocar o Moraes, não. O Moraes está cumprindo a lei e os caras descumprindo a lei. Eu acho que o mundo está como funciona normalmente. O Moraes tentando cumprir a lei, pelo menos na figura de juiz, não sei como ele é pessoalmente, e o Bolsonaro e a família Bolsonaro descumprindo a lei, como é o hábito deles. Eles fazem isso tão naturalmente que pode ser provocação, mas nem sei se é. Porque o resultado final é o seguinte: o advogado vai dar uma explicação, o Moraes vai entubar essa explicação, porque, afinal de contas, o Bolsonaro está lá por questões de saúde, ele não vai devolver o cara para a papuda. É muita confusão. Então, acho que isso também é uma dessas coisas que não acontecem. É uma espécie de não notícia que virou notícia porque tudo entrou em colapso, então, aleatoriamente, algumas coisas são notícia e outras não. Muito bom. Quando eu estava andando agora com minha cachorra, Catuxa, eu estava ouvindo Josias no UOL. E é curioso porque eles cobram do Alexandre de Moraes posturas duras e reclamam que o Flávio Bolsonaro age como se fosse um cachorro a serviço dos Estados Unidos. E aí eles mesmos falam que a intenção é enfraquecer o STF. E eu sempre pergunto, ora, quem está ajudando a enfraquecer o STF, se não a própria mídia? Isso não é um problema também, você que é um veterano da imprensa, como eu, de você fingir que não tem noção das consequências do que você está pregando? Você está chamando o Alexandre de Moraes, o STF, de um valha-couto de vagabundos ligados ao Master, né, o tempo todo, o dia inteiro. E aí você reclama que o Supremo está enfraquecido. Alguma coisa está faltando aí de você assumir uma responsabilidade sobre isso, ou não? Eu acho que, na verdade, a mídia nunca assumiu responsabilidade. Eu acredito que alguns dos nossos mais venais coleguinhas, de manhã, para poder fazer a barba, ou para poder aparar a barba, depende da pessoa, ele precisa de ter uma coisa que ele diz para ele mesmo, que diz, eu não sou um canalha. Eu estou fazendo esse trabalho, mas eu não sou um canalha. Então, na cabeça dele, ele monta lá as equações e as coisas para dizer, estou fazendo um serviço porque o jornalismo exige que eu diga tudo. Eu não posso assumir nenhuma responsabilidade sobre a sociedade, porque não é a função de jornalista. Eu cansei de ouvir isso a minha vida toda. A outra coisa que a gente tem que levar em conta, você também é macaco velho de redação, é que redação é uma esquizofrenia brutal. É uma esquizofrenia brutal. Tem gente até dentro da cúpula que acha uma coisa e acha outra. Aliás, vamos ver esse episódio da Globo News com a Sadi e tudo mais, e você vê como é que funciona esse negócio. Tem gente que, na cara de pau, demite o estagiário para não dizer que foi ele. Para não dizer que foi ele. Mas o estagiário ameaça dar com a língua nos dentes e assim por diante. E o pior é o seguinte, Kiko e Pedro, é que nós vamos saber dos podres disso e não vai mudar muito. A imprensa vai continuar seu lento declínio para o
para absoluta irrelevância, a imprensa de papel, a imprensa corporativa, absoluta irrelevância com o tempo. Por enquanto, ainda serve para produzir conteúdos que os caras vão brandir na rede. Mas a comunicação hoje está de outra maneira, está lidando com a amígdala, que é uma estrutura que a gente tem na parte de baixo do cérebro, que controla o medo. Isso é o que está fazendo funcionar para lá e para cá. E o pior é que a gente também usa a amígdala. Eu sou contra a ideia de corram para as montanhas, porque agora o tsunami chegou. Eu sempre fui contra. Eu não gosto dessa forma de produzir as campanhas, porque o medo é péssimo conselheiro, até quando ele aconselha a fazer a coisa certa, quando está do nosso lado. Então, o que eu penso é, a imprensa perde a relevância, mas ainda produz aquele monte de pedaço de matéria que vai ser sacudido, esfregado para tudo que é eleitor, para tudo que é pessoa que tem acesso a um celular. E eu vi outro dia que, dos 8 bilhões de seres humanos, 6 têm acesso à internet. Como um jornal, mesmo o mais poderoso e calhorda deles, pode competir com um negócio desse? Agora, ele pode auxiliar. E eu vejo que esses caras se entregaram alegremente à tarefa de produzir o material que esses sujeitos vão usar. E quando aparece uma oportunidade, eles se assanham de novo. Esses últimos episódios do Banco Master, eu vi o pessoal Merval e os outros todos começarem a arrepiar as penas logo para trazer de volta a Lava Jato, e isso acaba culminando naquele PowerPoint, eu sei lá como é que chama aquele negócio com os cordões vermelhos lá. Mas isso é só papelão da imprensa. Ela em si não liga mais para fazer papelão, ela não tem mais essa relevância toda, mas ainda é o menino de recados do mercado, do centrão, do bolsonarismo, o escambau. E topa passar ridículo. Olha, a gente passa ridículo também. O lado de cá também passa, que a imprensa é assim mesmo, a gente faz bobagem, a gente tem viés, torce, mas, pelo amor de Deus, a gente tem alguma dignidade. E a gente, pelo menos, está do lado certo da história. Esse pessoal perdeu um pouco que tinha. Perfeito, muito bom. Eu queria passar uns trechos do discurso do Flávio Bolsonaro para você analisar também. Você me fala de salubridade para todo mundo, hein? Pois é, tem. Se você quiser que eu pare, você me avisa, tá? Vamos lá. Manda aí superchat, Pode falar, gente. Pedro. Tá muito baixo. Tá muito baixo, gente. Vamos mandar superchats, quase 3.000 pessoas assistindo. Só isso, Kiko. Vai lá. Vamos colaborar, turma. Vamos aí. Estamos trazendo o nosso querido Aroeira mais uma vez. Não é justo que depois de meia hora não tenhamos nem um terço da nossa meta. Vamos lá, por favor. Vamos lá. Is going to be the battleground where the future of the hemisphere will be fought, because Brazil is America's solution to break independence on China for critical minerals, especially rare earth elements, right? Aqui o Flávio Bolsonaro está oferecendo as terras raras para os Estados Unidos na disputa com a China. Tá? Ele está vendendo o Brasil de porteira fechada. É isso que ele está fazendo. Lá em território americano. Isso aqui aconteceu no Texas. Now, e na mão dele é mais barato. Na mão dele é mais barato, exatamente. It still depends on China for about 70% of rare earth imports. Hoje a América ainda depende da China por cerca de 70% das importações de terras raras. And China controls 70% of global mining and over 90% of refining and processing. E a China controla 70% da mineração global e mais de 90% do refinamento e processamento. Why does it matter? Por que isso importa? These rare earths are essential for computer Essas terras raras são essenciais revolution para processadores de computação e a revolução de inteligência artificial que transforma o nosso mundo e os equipamentos de defesa da América. Defense equipment. Without these components, American technological innovation becomes impossible. Sem esses componentes, a inovação tecnológica da América é impossível. Sempre a América, né? É importante lembrar que ele usa a terminologia dos caras lá. Production of the advanced military system that maintain American superiority falls into the hands of adversaries. E aí ele está falando aqui que isso também permite que a América mantenha a sua vantagem militar sobre seus adversários. Tem mais um trecho. Se você quiser comentar, você me avisa. Eu quero fazer um comentário que aparentemente não tem nada a ver, mas eu estou vendo o Flávio falando nesse
palanquinho aí, nessa mesinha aí. Me lembrei dele tendo aquela baixa de pressão e se borrando todo lá no debate. Rapaz. Podia ter acontecido aí na CEPAC também, né? Seria uma coisa linda, né, de se ver. Nossa. Sim. Bom, sonhar não custa nada, já Intoxicação diz por a música. panqueca. Em Arueira, Intoxicação por hambúrguer. Por hambúrguer. And his party are openly anti-American. He speaks publicly about undermining the dollar as the global currency. He has aligned Brazil with China on a massive scale. He has opposite American interests on every single item of foreign policy, publicly criticizing President Trump's actions on Venezuela, Iran, Cuba, and the fight against drug trafficking. Aqui ele está dizendo sobre como o governo brasileiro se alinhou com a China, com o Irã, com a Venezuela e com o crime organizado. Por favor, meu caro, diga lá. Olha, eu vou te dizer o seguinte, primeiro que é difícil, a maneira como ele pronuncia o inglês é uma coisa dos Bolsonaro, é um sotaque Bolsonaro, um negócio que só eles têm. Olha, acho que o grande papelão é essa entrega abjeta. Eu ofereço a vocês terras raras, ouro, mirra, meu rabo e assim por diante. Basicamente, pegou tudo que tinha na promessa. O próximo presidente do Brasil, nas palavras do Eduardo Bolsonaro, entregou tudo que tinha lá. Com isso, somando as leis, o incentivo a que as organizações como o PCC e outras sejam consideradas terroristas, quer dizer, você tem um presidente que vai entregar e abrir o portão para entrar também. Nós não só entregamos na sua porta, mas se você quiser vir aqui pegar, pode também. É um negócio interessante. E não é tão difícil. O pior é saber que não vai ser tão difícil vender essa ideia aqui dentro do Brasil. Está vendendo. É isso que ele está fazendo. Não tem muito o que dizer mais sobre esse entreguismo generalizado dos caras. Nosso problema mesmo é, primeiro, os superchats que estão faltando. Em segundo lugar, como reverter um pouco essa seta da entropia, ou melhor, das pesquisas que está indo nessa direção aí. Não sei, porque não é a mídia, não é nada disso, é a roda de produção de ódio que funciona, e de medo que funciona. Eu não sei direito como intervir, a não ser fazendo o que a gente fez quando melhoramos. A gente já inverteu essa seta há uns meses atrás, invertemos durante o ano passado. Pode ser, é possível perfeitamente inverter, mas há uma seta, eu não posso não ver isso. Há uma seta. Me causa preocupação? Me causa alguma. Não tanta, porque, como eu falei no começo, não é hora de pânico. A gente tem muita estrada pela frente e há muito o que fazer. E há indicadores escondidos nas últimas pesquisas que mostram que, em certas situações, a seta já está se revertendo, já está invertendo a direção. Não sei se é uma pergunta que eu devolvo para vocês. Temos gente nessa campanha estrategicamente inteligente, capaz de montar o que falta, as pequenas mudanças, como, por exemplo, perceber que Lula melhorou muito a posição dele entre a classe mais instruída exatamente e também na base da sociedade, sobrou a classe média para exatamente o nosso foco de resistência, e a gente sabe que a classe média pode não ter a massa de votos suficiente para ganhar uma eleição, mas ela consegue fazer qualquer um perder. Me lembro do Brizola falando sobre cultura. Cultura não ganha eleição, mas facilita muito perder. Classe média pode não ganhar, mas facilita muito perder. Então, na verdade, como os dados das pesquisas estão lá, quem quiser olhar, e se tiver estrategista de fôlego dentro da nossa coalizão, que ainda não foi montada, mas vai ter que ser uma coalizão, que arregace as mangas e parta para o confronto, porque isso vai ter que ser voto a voto. Outra coisa que a gente está conversando já há tempos é as diferenças serão minúsculas e vai ser voto a voto. Então, também por conta disso, eu também não sou um cara que acredita em bala de prata, em finalmente a coisa mudou, agora vai. Não tem o menor sentido. É trabalho de formiga mesmo. Está todo mundo muito bem consolidado, exceto uma parcela preciosíssima que está ali
disponível para ser convencida. Uhum. Tem uma coisa que chama atenção, e nós fizemos uma matéria a respeito aqui no DCM, que é o seguinte: 9 entre 15 medidas do governo são considerados acertos para a maioria dos brasileiros, diz a pesquisa Atlas Bloomberg, de 2 dias atrás. Os destaques são a gratuidade de remédios de farmácia popular, o desenrola e a isenção do imposto de renda. Já a taxa das blusinhas é vista como o pior erro para 62%. Eu queria botar aqui as 15, mas gratuidade para todos os medicamentos e itens de farmácia popular, 84%. Você só ouve falar bem disso mesmo, inclusive da classe média, como você está apontando. Mas você ouve falar pouco disso, devia ouvir falar mais, que mudaria esse número. Eu queria chegar aí. Programa de renegociação de dívidas da população, desenrola, 75% de aprovação, cara. É um fenômeno. Isenção de imposto de renda, 74% de aprovação. Assinatura do Acordo de Livre Comércio do Mercosul e União Europeia. Tem uma difícil, né? Duvido que alguém saiba o que é. Mas está aqui, 65%. Fim da obrigatoriedade da aula em autoescola para tirar carteira, um golaço também, 60%. Incentivo financeiro para alunos do ensino médio, público de famílias de baixa renda, o pé de meia, 59%. Programa Gás do Povo, 49%. Adoção da reforma tributária, 48%. E aí, condenação da captura de Nicolás Maduro, foi visto como acerto por 44%. Por que isso aqui não se transforma em intenção de voto, Aroeira, na sua opinião? Repito, de 15 medidas, 9 têm uma aceitação expressiva. Falta comunicar? Falta avisar? Falta bater bumbo? O que é? Um fator é esse, falta bater bumbo. Um pouco falta. Esse é o tipo da coisa, porque com esses dados, por exemplo, o governo, todo mundo responsável por bater o bumbo, poderia perceber que está aqui. Eu não sabia que esse era o principal fator. Então, vamos bater mais o bumbo nisso, remédio. E realmente tem sentido. O remédio gratuito é uma coisa que deixa até gringo boquiaberto. Remédio Você gratuito. viu o vídeo da Americana falando disso, Sim, aliás? Sim. E, aliás, foi um vídeo interessante, porque é um vídeo que vai na direção do que a gente está falando. Mais vídeos desse tipo podem melhorar um pouco essa percepção. Concordo. Então, isso é uma coisa. Plenamente. E em cima dessa lista toda, porque pesquisa entrega para a gente informação de verdade. Em cima dessa lista toda que a pesquisa mostra, a gente poderia trabalhar estrategicamente por aí. A outra coisa é que há uma desconexão crescente na sociedade entre realidade e o que as pessoas acreditam. Por quê? De volta à amígdala, a estruturazinha minúscula, desse tamanhozinho, um negócio minúsculo, que provoca o medo, que cuida do medo, é uma das coisas mais ativas no púlpito, na voz de um pastor, ou num grupo de zap, onde você fala que eles vão fazer isso e aquilo. Teve até um Porta dos Fundos, se eu não me engano, em que o pessoal vai na casa da tia do zap e começa a falar para ela que agora tudo aquilo que você estava falando é verdade mesmo. Ela, mas não é possível, nem eu acreditava, e é verdade mesmo, é verdade. Vai ter mamadeira de piroca, vai ter cartilha gay, vai ter tudo que vocês disseram que ia ter. É tão ridículo e chocante, mas, na verdade, é o medo dessas coisas, que a pessoa nem tem medo dessas coisas. Alguém, um pastor, uma Damares da vida, deu um nome para essas coisas. Mas o medo que as pessoas têm, Kiko e Pedro, é de qualquer mudança. E a gente sempre ouve falar que todo mundo é conservador, porque as mudanças, em geral, dentro do capitalismo, ferram quem está de baixo. Ferram quem está de baixo. Cada vez que o governo anuncia mudança, ferra quem está de baixo. É capitalismo, pô. Você queria o quê também? Então, a pessoa tem medo o tempo todo. E o medo é que está controlando essa outra metade do nosso problema. É uma metade maior do que 50%, eu acho. Mas já acho excelente a gente perceber que temos lugares onde se apoiar a alavanca para fazer a força. Perfeito. Deixa eu mostrar o vídeo que a gente comentou. Olha lá, primeira vez Americana na farmácia do povo. Foi pegar um remedinho lá para neném. E aí, Americana? Oi. Eu não pago nada. É coisa que
que é pequena para brasileiro, Gente, cara, aqui, ó, para americana, pegar remédio de graça é a coisa mais top que tem. Pagou nada? sabe? Tudo É de bom. graça. Aí, que beleza, tá vendo, galera? Ó, para quem é Eu americano, muito isso aqui. feliz. Eu não pago nada do remédio por ninguém. Eu quero mais vídeos dele. Amigo, tá vendo? Tem que dar valor, ó. Eu dou muito valor. Farmácia 24 horas aqui onde a gente mora, entendeu? E ela pegou o remedinho dela de Todo graça dia, aqui, toda entendeu? Sem pagar. noite. Funciona a noite inteira, lá 24 horas, entendeu? É isso aí, galera, ó. E é do Coisas extra. que americano dá valor e brasileiro não dá. Remedinho de graça. E é do extra. Sensacional. Do extra que pegou, né? Claro, mas é das redes sociais, Sim, claro. sim. Mas o que eu falo é o seguinte: se até um jornal que pertence aos grandes meios de comunicação coloca isso, é sinal de que esse é um filão. Esse tipo de coisa. Eu quero mais vídeos como esse. Inclusive pelo entusiasmo do cara, a alegria do cara de ver a gringa feliz também. Isso, O orgulho isso é dele. contagiante. Esse É. tipo de coisa é contagiante, Kiko e Pedro. Então, do ponto de vista de produção, e não é só o governo, quem tem que produzir isso e ganha mais prestígio e mais peso se não for produzido pelo governo, quem tem que produzir isso somos nós. Pessoas que estão andando por aí e que tem como fazer, que tem como gravar um negócio desse, que tem como usar a inteligência artificial, que tem como fazer uma postagem divertida, bem-humorada, amorosa, o que for. Porque você tem que misturar um pouquinho de utopia nesse pânico que a gente acaba criando numa campanha eleitoral. No medo, você tem que misturar um pouco, botar uma cenoura saborosa na frente do burrico, nós mesmos, para aquilo ter sentido. Porque só na base do medo, eu acho que os caras têm mais força que a gente para criar o pavor.